Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Estamos hoje na nossa 8ª edição do nosso projeto e teremos hoje um convidado muito especial em nosso programa, uma vez que estaremos atravessando as fronteiras do estado de São Paulo para o nosso querido vizinho estado do Paraná. Entrevistaremos o senhor Adam Stemmer, que é engenheiro mecânico e superintendente na Cooperativa Agrária Agroindustrial. A Agrária é uma cooperativa agroindustrial localizada no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, no Paraná, e foi fundada na década de 1950. Seu Adam Stemmer, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar conosco nessa 8ª edição do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Então, primeiramente, saúdo todos os ouvintes e agradeço o convite para participar deste programa. Estamos muito honrados. Senhor Adam Stemmer, a Agrária é uma cooperativa conhecida, não só no Brasil, mas mundialmente, até em função de sua história. Mas eu gostaria de perguntar-lhe quais são os campos e segmentos de atuação da Agrária atualmente? A Agrária atua principalmente em função do seu propósito principal. O propósito principal, que é o artigo número 1 do Estatuto da Agrária, é que deve ser promovido o bem-estar e o crescimento da cooperativa, bem como dos seus associados. Então, nesse sentido, todo o trabalho é norteado por esse propósito. A Agrária, claro, é formada por agricultores que já eram agricultores na velha pátria, na sua maioria, e aqui continuaram. E ela tem o propósito, firmado nos anos 70, de que tudo que o cooperado produz de matéria-prima se industrialize. Então, nós temos 2 safras aqui, indo para 2,5 por ano já, porque estão se tentando fazer ciclos mais curtos, intercalando plantações, Então, mas temos basicamente soja e milho no verão e trigo, cevada e aveia no inverno. E o propósito maior é industrializar isso. Então, para o soja tem uma indústria de esmagamento de soja, produzindo farelo e óleo de soja, Para milho temos uma indústria que beneficia o milho para bens consumo humano, mas também para a indústria, para grit cervejeiro, flakes cervejeiro, Então, como nós estamos no mercado da cerveja, Então, temos esse link, foi aproveitado a questão do malte para entrar nesse ramo, Na questão da cevada, temos maltaria, No trigo, temos moinho de trigo, A aveia está em fase de adaptar para também entrar no mercado de aveia agora, Então, o propósito do negócio é não vender matéria-prima, mas industrializá-la e agregar valor para o cooperado. Nesse sentido, também temos uma coisa importante que é a pesquisa. Então, a Agrária tem uma fundação, a Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, Temos variedades de soja, cevada, trigo próprias, claro, com parceria de institutos de pesquisa da Europa e dos Estados Unidos, bem como do Brasil, Mas temos desenvolvido isso, Mesmo porque as culturas de trigo e cevada não são tão conhecidas no Brasil, e vamos dizer, a Embrapa, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa, ele destina menos esforços para isso, então temos que fazer esse complemento por si, Mas a Agrária também tem o viés social, então a Agrária tem um colégio, o Colégio Imperatriz, que vai desde o jardim da infância até os cursos profissionalizantes,
Um deles é o técnico em cervejaria, né? Temos uma fundação cultural com museu, né? Onde praticamente todos os alunos do colégio praticam alguma questão cultural, ou dança, ou teatro, música, ou outras atividades relacionadas à cultura, né? E temos um hospital, e a Agrária também tem um departamento de ruas e praças, pode chamar, como nós moramos 30 quilômetros da sede do município, então muitas coisas ainda são feitas também pela cooperativa, né? Então, é uma coisa um pouco mais ampla, a agrária, muitas vezes também se confunde com o poder de município, né? Muita gente confunde a agrária, mas a agrária é uma instituição totalmente privada, mas faz muitas vezes as funções do município também. Puxa, parabéns, é um modelo realmente impressionante e, com certeza, acredito que muitas vezes o modelo deve ser confundido mesmo com o modelo de município, depois de tudo que o senhor nos descreveu aqui sobre a agrária em Entre Rios. Entre os produtos que o senhor abordou, que fazem parte desse diversificado rol de produtos da agricultura, da agrária, o senhor citou o malte. E a agrária, ela possui a maior maltaria da América Latina, tem como carro-chefe a produção de malte Pilsen, atendendo aproximadamente 30% da demanda do mercado brasileiro de cerveja. Como que funciona essa maltaria? O senhor poderia nos explicar um pouquinho melhor como ela funciona? Afinal de contas, 30% do mercado cervejeiro brasileiro é uma fatia de mercado considerável. Sim, é um projeto que iniciou nos anos 70, né? Porque se tinha praticamente só a cultura do trigo na região, e em busca de diversificação de outras culturas, veio a cevada, claro, soja também veio bem nos anos 70, mas a cevada sempre foi um sonho, vamos dizer assim, porque começou a ser produzida nos anos 70, aqui começo dos anos 70, ela ia sempre para São Paulo, tinha uma maltaria em Jaguaré, São Paulo, da Antártica, era industrializada lá, e com isso se viu um potencial, né? E durante o governo do general Geisel, o Brasil fez um projeto de autossuficiência de trigo e cevada, né? E nesse sentido nasceram duas maltarias no Brasil, a maltaria da Brahma em Porto Alegre e a Agromalte SA na época, que era 50% agrária e 50% antártica. E essa maltaria foi criada em 1977 e começou a produzir malte já em 1981. E em 1986, por conta do Plano Cruzado e do congelamento de preços, a agrária e a Antártica não chegaram a um termo comum aos preços, né? E a Antártica deu a opção de compra para a agrária da maltaria, e a maltaria agrária adquiriu essa maltaria. Na época, ela era bem menor que hoje, né? Era um sétimo do tamanho que é hoje, né? E a partir dali, tanto a cultura, a pesquisa de cevada e a produção foi aumentando em vários momentos, foram 5 aumentos da capacidade de produção, né? E no meio tempo, claro, se criou a Ambev, veio a Heineken para o Brasil, que hoje dominam grande parte do mercado brasileiro, né? E foram feitos contratos de longo prazo com ambas, né? E esse possibilitou essa ampliação da produção. Por outro lado, tanto a Heineken, a Ambev, bem como os outros, nos veem como parceiros confiáveis. Somos de produção brasileira, que todo mundo na sustentabilidade, né? Nós temos uma cadeia bem sustentável, né? Porque nós vamos pesquisa, assistência técnica,
Cooperado, nós temos todo o controle de onde é produzido, uma rastreabilidade perfeita, né? Nós industrializamos e fornecemos na indústria, né? Então, é uma cadeia muito sustentável, que tem valor para as cervejarias, né? E agora também com o advento do carbono, já esse ano vamos lançar o malte carbono zero, né? Que também tem um valor agregado novamente, né? Onde nós temos uma vantagem competitiva sobre o malte importado no Brasil, né? É só para uma informação complementar, ainda cerca de 50% do malte no Brasil é importado, né? E com isso também iniciamos agora em janeiro as obras, fisicamente já iniciadas, de uma nova maltaria que vai aumentar a nossa produção em 80%, né? Então, quando a maltaria estiver pronta, claro, o mercado vai crescer, né? Nós temos uma curva de consumo de cerveja crescente no Brasil, mas essa maltaria fica pronta em 2023, e nessa época nós estimamos que nós vamos ter 40% do mercado brasileiro de malte daí. Que ótimo, parabéns pelo crescimento, pelo avanço. O senhor citou em alguns momentos já a palavra pesquisa, e se olharmos para o futuro, quais são os planos da Agrária para o futuro? Em qual segmento ela pretende investir? Quais são os projetos para os próximos anos? O senhor já falou agora que uma nova maltaria está sendo construída. Pretende-se ou estuda-se, pesquisa-se a possibilidade de se avançar de 2 safras para 2,5 safras por ano, mas quais são os principais projetos para os próximos anos da Agrária? Os projetos são sempre no sentido de verticalização, né? Então, nós temos um projeto importante que é, por exemplo, soja não transgênica, né? Isso seria um projeto grande com um grupo de compras no norte da Alemanha, né? Situados ao redor do Porto de Braque, né? Onde tem grandes produtores da Alemanha, como o maior produtor de aves da Europa, de frangos da Europa, Wiesenhof, né? Entre outros, que seriam os clientes. Então, é um campo que estamos desenvolvendo, vamos dizer, o campo do não transgênico, né? O outro lado ainda é verticalizar mais a questão dos maltes, né? Produzir maltes tourados, maltes especiais, fazer extrato de malte, que é muito usado por fábricas de bolacha, biscoitos e outros, né? São os 2 projetos assim mais iminentes, os 3 projetos mais próximos de iniciar, né? E temos também sempre projetos para cooperados. Então, um projeto para cooperados é Hortifruti Granjeiros, também, que iniciou, ainda não tem uma expressão, né? Mas estamos fomentando para que o cooperado entre nesse mercado, e quando o cooperado entra nesse mercado, também exige que a agrária faça a primeira fase da industrialização, ou faça uma parceria com uma indústria para desenvolver o fomento no campo, né? Então, nesse sentido, também já temos uma verticalização com a Irex de Kulmbach, Irex GmbH, né? Irex é uma empresa que faz pré-misturas para pães e outros produtos baseados em farinha, né? Essa empresa é com sede em Kulmbach, e temos a Irex do Brasil, através de uma joint venture agrária Irex, né? Representamos também os maltes especiais da Weiermann de Bamberg, no Brasil, né? Representamos a HVG, que é Hopfenverwertungsgenossenschaft de Wolnsach, perto de Munique, também no Brasil. Então, a gente tenta também, de uma maneira, crescer através de parcerias, onde
tem uma transferência de know-how, de gente que já está há muito tempo no mercado, por exemplo, maltes especiais, precisamos transferir, em vez da gente desenvolver isso, a gente faz uma parceria via uma joint venture ou outro tipo de parceria, e assim promove um crescimento muito mais acelerado, né? Então, a agrária atua nesses dois sentidos: promover o campo, a maior produção, e industrializar e verticalizar isso. Verticalizar sempre, né? Então, malte, estamos no malte Pilsen, vamos avançar mais, né? Interessantíssimo, seu Adam. Vamos viajar agora um pouco do presente e do futuro para o passado. Entre Rios comemorou em janeiro de 2022, agora aconteceram as comemorações de 70 anos no Brasil. O senhor poderia contar para quem nos ouve, quem nos assiste, um pouco da história e das festividades? A história é uma história muito interessante, eu diria, né? Nós lançamos agora, até durante as festividades de 70 anos, o livro 300 anos de história, né? Em alemão e em português. E a história dos Suaves do Danúbio começa a partir de 1526, quando o Império Húngaro passou a participar do Império austríaco, que anexou em função da morte do rei da Hungria, né? E tem a ver com a história otomana, né? Que os otomanos, em 1683, cercaram Viena, né? E aí uma série de reinos, não existia a Alemanha como conhecemos hoje ainda, né? Mas muitos reinos se reuniram para expulsar os turcos otomanos, né? E nessa expulsão começou pela libertação do cerco a Viena, e isso foi de 1686 a 1717, as guerras contra os turcos, quando os turcos foram expulsos além do rio, para baixo do rio Danúbio, né? Então, houve 3 grandes migrações, que nós chamamos migrações suábias: 1720, 1760, 1780, onde o Império Austro-Húngaro, na época, ele dava condições especiais para quem estivesse disposto a colonizar a planície panônica, né? Onde hoje, vamos dizer, é a Hungria, Romênia, Sérvia, Croácia. Então, mais ou menos nessas 3 grandes migrações, 150 mil pessoas migraram para dominar aquelas áreas e começar plantios e industrializar aquela região. Então, nós somos um fruto dessa migração, onde eram os migrantes, onde hoje é a França, né, Alsácia, Lorena, principalmente sul da Alemanha, parte da Suíça, Áustria e República Tcheca, né? A maioria saiu dessas regiões e desceu o rio Danúbio, né? Que desciam em barcas e desembarcavam, e tinha, claro, um plano de colonização lá. E, claro, tem aquela famosa frase: ersten die Tote, zweite die Note, dritte die Brot, né? Então, eles foram as primeiras fases foram muito difíceis naquela região, a segunda, mais ou menos, e a terceira geração começou a viver bem naquela planície, né? Isso foi muito bem, se conservou a língua, as tradições, porque era o Império Austro-Húngaro, né? Claro, a Hungria sempre tentava puxar para a língua húngara e coisa, mas se vivia razoavelmente bem. Isso terminou com a Primeira Guerra Mundial, né? Onde os países foram divididos, a Hungria perdeu e a Áustria perderam, vamos dizer, muita força política e territórios, né? Se criou a Iugoslávia, né? Aí já houve certas tensões, né? E daí, durante a Segunda Guerra Mundial, né, foi uma confusão muito grande naquela região, porque além da Segunda Guerra Mundial tinha guerra civil, principalmente na Croácia, né? E
com isso, chegando ao final da Segunda Guerra, foi recomendado que esses suábios, que de 1.150.000 em 1940 eram 1.600.000, né? E eram responsáveis pelo praticamente grande parte do PIB desses países, né? E por ter, claro, origem germânica e também pelo comunismo instalado, os que não fugiram, né, principalmente a Áustria, os que não fugiram, grande parte foram exterminados, né? Guerra é guerra, né? Nada é bonito, sim. Guerra não é nada bonito. O ser humano não aprende, mas continua fazendo, né? É verdade, infelizmente. Uma tristeza, né? Então que nem o pessoal preferencialmente foi para a Áustria, né? E se alojou principalmente no norte da Áustria, perto de Linz, naquela região. E aí, claro, tinha gente que por conta foi para Austrália, Estados Unidos, teve muitas instituições humanitárias que colocaram isso à disposição para realocar essas pessoas, porque a Áustria também, pós-guerra, não tinha condições, né? E a cooperativa agrária já existia na velha pátria, na Iugoslávia, tá? Ela tinha sede na cidade que é na Sérvia hoje, Novi Sad, né? Neustadt, né? Em alemão. E essa cooperativa, né? Ela tinha mais de 600 cooperativas singulares associadas, tinha mais de 99.000 sócios, né? E o último presidente na Croácia dessa cooperativa, ele queria fundar uma nova cooperativa, quer dizer, dar uma chance para que os seus conterrâneos, pudessem virar agricultores novamente, né? Então, ele procurou Caritas, a Swiss Aid, ajuda suíça para a Europa, viajou em vários países, foi criada uma comissão viajar em vários países e resolveram, por final, se alojar no Brasil, né? Inicialmente seria perto de Brasília, tá? Mas por uma questão política não deu certo e fomos recebidos bem no Paraná, né? Após 7 anos. Então, meus pais e avós viveram daí 7 anos na Áustria, né? 44, 51, e através da ajuda suíça para a Europa, hoje chamada Swiss Aid, um projeto de colonização aqui no Paraná para 500 famílias, né? Então vieram as 500 famílias. O começo foi muito difícil, né? Porque, claro, primeiro tinha menos homens de 20 a 40 anos pós-guerra, né? 2, não se conhecia a língua. Hoje nós ainda estamos longe, né? Quem já veio para Entre Rios sabe que não é tão longe, né? Chegar para Entre Rios. Imagina em 1951, né? Então houve uma série de dificuldades nos primeiros anos. Então houve muita gente que voltou ou foi para São Paulo, Curitiba, ou foram para os Estados Unidos, ou voltaram para a Alemanha, principalmente para a Alemanha, porque tinha o Wirtschaftswunder, né, final dos anos 50. Milagre econômico, sim. O milagre econômico na Europa, né, na Alemanha especificamente, e eles procuravam força de trabalho e eles ofertavam que quem saía daqui já saía com emprego, casa e tudo pronto lá, né? Então, até 1967, 68, mais ou menos 50% das famílias saíram de Entre Rios novamente. Aí, em 1900, na segunda metade dos anos 60, uma nova geração que já tinha até estudado fora, especialmente o seu Matias Ley, né? E foi eleito presidente no ano de 66 e ficou como presidente até 94.
ele tinha uma mentalidade de fixar o homem ao campo e traçou três grandes projetos para isso acontecer. Então, que é a base hoje ainda da cooperativa. Fortalecer a cooperativa com industrialização, produção do cooperado e industrialização, reforma agrária interna, né? Que no começo aqui as famílias recebiam 30, 35, 40 hectares, né? Isso era muito pouco, então a agrária comprava terras mais longe, quem tinha menos terra aqui entregava para um outro cooperado, recebia um lote, e assim fortaleceu muito a média de área da cooperativa, né? E o terceiro pilar foi a vida social cultural, ou seja, ter um colégio, ter uma vida social cultural para segurar o homem no campo, né? E o projeto foi muito bem sucedido, né? Então, desde lá, claro, o número de suábios vem aumentando, né? Hoje são mais de novos, são cooperados, temos 600, né? Mas tem muitas famílias também de suábios que não são cooperados, né? Então, isso foi assim em curtas palavras, eu viajei agora por mais de 300 anos, que é a história dos suábios de Entre Rios. Que história maravilhosa, senhor Adam. Uma rápida pergunta só, até por Sim. curiosidade, nós temos hoje ainda dos pioneiros, daqueles que chegaram em Entre Rios há 70 anos, membros vivos ou todos já faleceram? Não, temos membros vivos, né? Houve uma homenagem agora no dia 5 de janeiro a eles, ainda eram 126, se não me engano, né? Então ainda, claro, né? Tem gente com 95, 96 anos, né? Então já tinham 20 e poucos anos quando vieram para o Brasil, né? Claro que a maioria veio como criança, os que estão vivos ainda, que tem 72, 75, né? Aí eram bem crianças, né? Mas ainda tem vários pioneiros vivos, isso é uma alegria. Que ótimo, parabéns. Vamos retornar ao terceiro pilar. O senhor falou da importância de cultura, educação e saúde, para que o homem seja mantido bem no campo. E nós sabemos que a agrária tem, em Entre Rios, uma escola, ela investe em educação, inclusive uma escola muito conceituada e conhecida, não apenas nacional, mas internacionalmente também, a Escola Imperatriz Dona Leopoldina. O senhor poderia nos contar um pouco dos projetos dessa escola? Ela é uma escola que prioriza, inclusive, o ensinamento do idioma alemão, então isso acaba, com certeza, facilitando a transferência de know-how com os parceiros que o senhor citou, que existem hoje da agrária na Europa e em outros países do mundo, mas também na Alemanha, na Áustria e na Suíça. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre os projetos da escola? Isso muito nos interessa. Com certeza, né? Então, assim é considerado aqui, nós fazemos uma pesquisa com os cooperados cada 2 anos, né? Então, educação, cultura e pesquisa são considerados investimentos, né? Não despesas, né? Então, isso é um conceito muito importante, né? Porque como somos relativamente poucas pessoas, manter um colégio, um hospital e tudo isso, tudo só funciona com subvenção da agrária, né? Então, esse ano, a subvenção para o setor cultural são da ordem de 25 milhões, né? Ou seja, tudo que colégio, fora o que arrecada das mensalidades, o que precisa mais ou menos 50% é arrecadado, 50% a cooperativa complementa, e para a cooperativa complementar, isso depende da concordância do cooperado, porque sai do resultado dele. Mas, assim, essa parte sempre na pesquisa, 95% deles continua, né? E até, além de continuar, eles nos cobram para ter uma educação de nível maior, tem que ser o melhor colégio no Enem de toda a região, e coisa justa, já que ele, né? Então, já no final dos anos 70 e 80, se considerou
que o importante seria, então, manter a língua e toda a cultura, né? Então, se investe na língua, então o colégio, ele tem, claro, o português como base, mas o alemão como nós queremos, e tem a diretora do colégio, né? No caso, ela tem uma meta de aprovar tantos no B1, no C1, né? Então, nós queremos que todos os alunos façam o alemão, mesmo alunos que não têm origem do Suaves do Danúbio, né? E eles vão muito bem também no colégio. Então, todos os alunos, se procura que todos passem nos testes e tenham proficiência em alemão, né? E, claro, ultimamente também inglês, que nós falamos sempre que o inglês uma obrigatoriedade e alemão é um complemento muito bem-vindo, né? Deutsch ist ein Plus, né? Então, alemão English ist ein Muss, English ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Deutsch ist ein Plus. Né? Exato. E muitas vezes até é engraçado que tem gente que aqui, né? Quando tem oportunidade de fazer o colégio aqui, às vezes não dá tanta importância, daí termina a faculdade ou coisa, aí volta e vem aqui falar comigo, não, eu queria fazer um estágio na Alemanha, aprender alemão, porque eu vi que é importante, né? Então, nós temos dentro, claro, da agrária também, em função que a maioria nós falamos na rua, claro, o dialeto, mas as reuniões do Conselho de Administração são em alemão, né? Hoje de noite temos uma pré-assembleia para a assembleia da cooperativa. Hoje é em alemão a assembleia, né? Então isso é muito considerado aqui, e também pela expansão dos negócios, e nós estamos tendo muito, até pela questão de identidade, muito com esses países que você citou antes, né? Esses países de língua alemã, nós temos muita sinergia e também há uma confiança maior entre as empresas. Então, a expansão vai nesse sentido, né? Quando se fala cerveja, já é Alemanha. As melhores escolas para mestres cervejeiros são na Alemanha. Então, tudo leva nisso. Isso puxa a língua junto e o colégio junto, né? Então, essa é uma função muito importante, né? A missão do colégio é preservar a cultura e a língua da origem da agrária, ou seja, o alemão, né? E a cultura suábia, as músicas, as danças e coisas. Então, isso é da missão, né? Então é o fundamental. Claro, nós temos o colégio tem seus cursos profissionalizantes, começa no jardim da infância, já em alemão, né? Tem 2 professoras, alemão e português, em cada sala para... Não sou pedagogo, então não vou entrar nessas questões, né? Mas sempre desde até o segundo grau, tudo é sempre dividido entre alemão e português. E tem cursos profissionalizantes de agropecuária, né? de química, de administração, gestão, né? E o último curso que foi introduzido foi técnico em cervejaria e mestre cervejeiro. Técnico em cervejaria é o curso normal, e quem quer ser mestre, ele tem que fazer um projeto, passar numa banca e provar que tem a competência. Então, ele consegue até ser mestre cervejeiro também. Isso tudo é reconhecido pelo MEC, por tudo, né? Então, o colégio ele está intimamente, como a pesquisa, interligado aos negócios, né? Então, nós temos uma questão, até quando fomos construir a fábrica da Irex no Brasil, né? O lógico era construir em São Paulo, né? Mas, quando até a diretoria da Irex veio para o Brasil, veio para Entre Rios e disse: não, é melhor fazer aí, porque São Paulo todo mundo conhece, passa por São Paulo. Mas o que tem Entre Rios, né? O que tem na região, vamos dizer, vocês podem mostrar a pesquisa, como é a origem, podem mostrar o colégio, o museu.
as pessoas vão ter uma outra impressão do que é a IREX do Brasil do que se for em São Paulo. Isso é muito importante para o negócio da agrária, isso, poder mostrar um colégio, uma fundação de pesquisa, um museu, né? um hospital, não importa se isso chama os mais insensíveis, como uma Ambev, que é mais insensível para essas coisas, mas é sensível. Outros que são muito sensíveis para isso, né? Isso puxa o negócio. Né? Claro, toda a cadeia, a rastreabilidade, tudo puxa, mas essa parte social, cultural, né? E educacional, o colégio, isso mostra que a agrária é um parceiro, que não está aqui para 1 ano nem para 2, que tem um projeto de longo prazo, de futuro, que a palavra hoje é ESG, né? Ambiental, social e governança, que isso está presente naturalmente desde 51, né? Porque o colégio, tudo já foi criado em 51. Espetacular. Então, isso mostra essa cadeia, e essa cadeia, ela não é que gera um resultado maior, mas gera uma parceria mais fácil de ser fechada, né? Então, tivemos casos, né, que nem uma vez o Conselho de Administração e Diretoria da Heineken veio para o Brasil e veio para Entre Rios, e depois eles falaram assim, vocês são reais. Mundo afora nós compramos muito papel, mas vocês são reais. O que vocês falam acontece, está aqui, dá tudo na mão. Então, por isso que eu comecei falando que isso é considerado um investimento, isso é uma coisa, né? E nossa preocupação atual, provavelmente a diretora Josiane já falou com o senhor, é muito a questão como formar professores de alemão, como trazer professores, como manter isso em alto nível, não só em alto nível, como crescer, né? Na questão de línguas do colégio. Nosso respeito e nossa admiração pelo projeto, principalmente pelos investimentos que são feitos na área da saúde, da educação, da cultura, da pesquisa. Parabéns por manterem viva a chama e investirem cada vez mais na aprendizagem do idioma alemão. Isso é muito importante, inclusive, para quem nos ouve, para quem nos assiste. Nós temos o nosso 3º episódio, que foi gravado em outubro de 2021, com o cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, Dr. Thomas Schmidt, onde, ao longo da entrevista, conversamos sobre as inúmeras oportunidades que existem de parceria entre o Brasil e a Alemanha, e principalmente as oportunidades que existem para os jovens e adultos que dominam o idioma alemão. Como o senhor disse muito bem, senhor Adam, English ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Isso, na prática, realmente se confirma a cada dia que passa, porque também nós, como Instituto Márcio Staden, mantidos pela Fundação Visconde de Porto Seguro, ou seja, pelo Colégio Visconde de Porto Seguro, temos a comprovação disso a cada ano que passa. O número de jovens que se interessa pelo idioma, pela cultura, por um novo país, e por expandir o seu horizonte é cada vez maior. Infelizmente, o nosso tempo ele vai chegando ao fim. Nós poderíamos conversar muito aqui ainda sobre diversos temas da cooperativa tão interessante que é a agrária, mas eu não poderia deixar de encerrar a nossa entrevista, senhor Adam, tocando rapidamente em mais um assunto, que é justamente o curso técnico em cervejaria. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui nos assistiram agora ou que nos ouviram, que despertou nessas pessoas um interesse por conhecer melhor e um pouco mais de perto este projeto. Como que surgiu esse projeto? O senhor poderia nos contar rapidamente só como ele funciona antes de nós encerrarmos a nossa entrevista, porque também em mim isso gerou agora e despertou um interesse grande. Esse projeto surgiu, como nós estamos nesse meio cervejeiro, então temos muita gente formada e muitos mestres cervejeiros, todos formados na Europa, né? Na Alemanha especificamente, né?
ou em Weihenstephan, ou em Demenz, ou em a VLB em Berlim, né? Que nós sempre distribuímos para ter várias escolas aqui presentes, né? E tínhamos uma escola uma cervejaria escola, que montamos junto com a Weyermann da Alemanha, né? Montamos uma cervejaria escola, porque a Agrária, fora ter o ramo grande de malte Pilsen, tem toda uma divisão para maltes para pequenos clientes. Hoje temos mais de 1.300 clientes que são cervejarias médias, pequenas ou até cervejeiros caseiros. Temos centros de distribuição, 8 no Brasil, representantes, brew shops, então está bem. E essa cervejaria escola foi criada e nós temos um cervejeiro lá responsável, muito romântico, muito ligado à cerveja, e numa roda deles surgiu essa ideia dos cervejeiros nossos, né? E eles logo falaram com a diretora do colégio, que se encantou e encampou. Aí surgiu esse curso, né? Que já formou a primeira turma, né? Então é um curso de 1 ano, integral, de manhã, de tarde, às vezes de noite, ainda para alcançar as horas necessárias do estágio e tudo, né? Então, é um curso bem puxado, baseado nos cursos dessas escolas europeias, né? E com os professores são todos ou nossos cervejeiros ou cervejeiros convidados da Ambev, Heineken, etc., né? Que são nossos parceiros. A banca também é formada por cervejeiros desses nossos clientes, né? Então, pelo que eu vi, pela avaliação até de não nossas pessoas de fora, o curso foi muito bem avaliado, né? Eu escutei assim, não precisa nem ir para a Europa, não é bem assim ainda. Não é bem assim. Por um curso, por exemplo, em Weihenstephan são 2 anos e meio, né? Aqui é concentrado. Lá é mestre cervejeiro, aqui é técnico cervejeiro, né? Mas agora, começou ontem a segunda turma e tende a crescer, né? Porque tanto esses cervejeiros menores ou as cervejarias menores que eles precisam desse apoio, né? E como as cervejarias grandes também tendem a mandar pessoas para cá para formar seus técnicos. Então, esse curso eu vejo que nasceu forte e se solidifica em curto espaço de tempo como uma referência no Brasil, né? Que ótimo. Então, para aqueles jovens que não conseguirem chegar até Weihenstephan, ou Dömens, ou VLB em Berlim, ele já tem a belíssima opção em Entre Rios, na Cooperativa Agrária, um novo curso de técnico cervejeiro. Permita-me, inclusive, informar que o site da Agrária, www.agraria.com.br, um site maravilhoso, muito completo, pelo qual eu tive a oportunidade de viajar recentemente. Realmente um espetáculo. Nós podemos talvez dizer, senhor Adam Stemann, que Entre Rios talvez é um pedacinho do Brasil que deu certo em 70 anos de trabalho muito duro, muito árduo. Os resultados estão aí. E, nesse sentido, eu gostaria de lhe parabenizar em nome do Instituto Márcio Staden, transmitir esses parabéns a toda a comunidade de Entre Rios e agradecer-lhe por aceitar o nosso convite para participar desse 8º episódio do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e parabéns a todos da Agrária Cooperativa Industrial. Parabéns, senhor Adam Stemann. Talvez antes de me despedir, eu queria fazer um complemento àquilo que você falou, que é um pedaço do Brasil de certo. Eu diria assim, mostra o potencial do Brasil, né? O Brasil é um país com tantas oportunidades, com um potencial tão grande, né? E talvez aqui o sul do Brasil, já São Paulo e tudo isso, mostra onde o Brasil pode chegar, né? Os imigrantes, o que fizeram, o Brasil tem um potencial enorme. Nós
aproveitamos pouco ainda o potencial do Brasil, né? Então, nesse sentido, sim, Entre Rios progrediu, é um exemplo, né? Mas isso pode ser copiado e mostra só o potencial que tem esse Brasil. Terminando, eu agradeço enormemente essa oportunidade, esse convite, me senti muito lisonjeado, né? Aqui pelo convite, né? Na pessoa do seu Mauritius, né? Eu agradeço ao Mauritius, também ao Instituto von Stade, né? Então, por essa oportunidade de expor ou colocar tudo que é feito nesse belo Brasil, um pedacinho do Brasil que deu certo, como você falou. Então, agradeço o convite. Obrigado, até breve. Nós que agradecemos, até breve. Muito obrigado, senhor Adam Steinmann.